Olá, vamos começar nossa próxima aula de geometria plana. Aula 2: segmento de reta, conceitos. A noção estar entre é uma noção primitiva que obedece aos postulados ou axiomas que seguem. Quaisquer que sejam os pontos A, B e P, primeiro, se P está entre A e B, então A, B e P são colineares. Aqui, ó, o ponto A, o ponto P e o ponto B são colineares, eles estão na mesma reta, isso significa ser colineares. Se P está entre A e B, então A, B e P são distintos 2 a 2, ou seja, o ponto A é diferente do P, o ponto A é diferente do B. O ponto P é diferente do A, o ponto P é diferente do B. E o ponto B é diferente do P, o ponto B é diferente do A. Isso significa ser distintos 2 a 2. 3. Se P está entre A e B, então A não está entre P e B, e nem B está entre A e P. Né? E ainda, quaisquer que sejam os pontos A e B, se A é distinto de B, então existe um ponto P que está entre A e B. Tá? Então, por isso que são axiomas, postulados, não precisa provar, é direto, tá? Só de olhar a gente percebe essas regras. Definição. Dados dois pontos distintos, a reunião do conjunto desses dois pontos com o conjunto dos pontos que estão entre eles é um segmento de reta. Então tá, tem dois pontos distintos, o ponto A e o ponto B. Né? Então a união ou reunião, tanto faz, desse ponto A com o ponto B, com todos os pontos que estão entre eles, forma um segmento de reta. Então, o segmento de reta que começa em A e termina em B é igual ao conjunto do ponto A e o ponto B unido com o ponto X, todos os pontos X, tal que X está entre A e B. Então, aqui nós temos o segmento de reta AB, ou seja, o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B. Os pontos A e B são as extremidades do segmento A e B. E os pontos que estão entre A e B são pontos internos do segmento AB. Acabei de falar isso para vocês, né, gente? Se os pontos A e B coincidem, ou seja, se o ponto A é igual ao ponto B, dizemos que o segmento que começa no ponto A e termina no ponto B é um segmento nulo, ou seja, na verdade é um ponto só, não é um segmento. Semirreta, definição de semirreta. Dados dois pontos distintos, A e B, a reunião do segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, com o conjunto dos pontos X, tais que B está entre A e X está entre A e X, é a semirreta AB, indicada por semirreta que começa no ponto A e é a semirreta AB. É a segmento de reta que começa no ponto A, passa para o ponto B e continua. Tá? Então, o ponto A é a origem da semirreta B, ou seja, semirreta ela é infinita. Então, ela começa no ponto A, passa pelo ponto B, mas continua. Então, o segmento de reta que começa no ponto A e passa para o ponto B é igual, a semirreta que começa no ponto A e passa pelo ponto B é igual ao segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, união com todos os pontos X, tal que B está entre A e X. Tá? Se A está entre B e C, as semirretas A, que começa no ponto A e passa pelo ponto B, e a semirreta que começa no ponto A e passa pelo ponto C, são ditas semirretas opostas. Ou seja, aqui eu tenho uma semirreta que começa no ponto A e passa pelo ponto C. Então, no nosso caso, ela está indo para a direita. E aqui nós temos... Opa, volta. A semirreta que começa no ponto A e passa pelo ponto B, indo para a esquerda nesse caso. Tá? Então, nós temos semirreta AB, ou seja, que começa no ponto A e passa pelo ponto B. Nesse caso, ela vai para a esquerda. E semirreta AC, ou seja, a semirreta que começa no ponto A
e passa pelo ponto C. Então, no caso, ela deve estar indo para a direita. Resumo. Considerando dois pontos distintos A e B, temos a reta AB, ou seja, o que é a reta? A reta é infinita tanto para a direita como para a esquerda, nesse caso que é uma reta horizontal, né? Então, ela passa pelo ponto A e pelo ponto B. Como é uma reta, não tem origem, não tem fim. Segmento AB. Segmento tradução para o português, é um pedaço da reta, um segmento da reta. Então, ela começa no ponto A e termina no ponto B. Semirreta AB, ou a linha. Semirreta seria, ela é infinita somente para a direita, nesse caso, né? Então, ela começa no ponto A, passa pelo ponto B e vai embora. Semirreta oposta, ou AB, ou a linha. Então, é a semirreta que começa no ponto A, cadê? AB, começa no ponto A e passa semirreta oposta. Ah, tá. A semirreta oposta é a semirreta BA. Semirreta BA é que começa no ponto B e passa pelo ponto A. Semirreta oposta a BA, ou semirreta BA. Então, a semirreta que começa no ponto B e passa pelo ponto A. Então, aqui estão o gráfico, né, mostrando. Notamos ainda que o segmento de reta AB é igual à semirreta que passa pelos pontos AB, interseção com o segmento de reta que passa por BA, né? Então, aqui nós temos, vamos ver, semirreta AB, começa em A e passa por B e vai embora. Aqui está aqui a semirreta, tá? Aonde mais? Segmento de reta B, é o segmento que começa em A e para em B. Semirreta BA, é a semirreta que começa em B e vai para A, tá? E aqui a gente pode ver claramente que o segmento de reta AB é a interseção da semirreta que começa em A e vai para a direita, com a semirreta que começa em B e vai para a esquerda. Segmentos consecutivos. Dois segmentos de reta são consecutivos se e somente se uma extremidade de um deles é também a extremidade do outro. Uma extremidade de um coincide com a extremidade do outro. Aqui nós temos exemplo, tá? Aqui o segmento AB e BC são consecutivos. Por quê? O segmento AB, né, ele começa em A e termina em B. E o segmento BC começa também em B e vai para C. Tá? Aqui nós temos dois segmentos de retas consecutivos, MN e NP. Né? Então, aonde que termina o primeiro segmento de reta? Em N. Aonde que começa o segundo? Também em N. Então, quando o início de um é o fim do outro, eles são consecutivos. Aqui também. Nós estamos vendo que os segmentos de retas podem ser colineares, como é o caso de MN e NP, IRS e ST, ou pode não ser, como é o caso de AB e BC. Esses segmentos de retas são consecutivos, mas não são colineares, não estão na mesma reta, como é esse caso e esse caso. Segmentos colineares. Dois segmentos de reta são colineares se e somente se estão numa mesma reta. Então, aqui, ó, veja bem, eles não são consecutivos, porque um começa em A e termina em B, e o outro começa em C e termina em D. Eles são colineares, não são consecutivos. Aqui eles são colineares e consecutivos, porque além de estarem na mesma reta, quando termina o final do primeiro segmento é o início do segundo. Então, eles são colineares e consecutivos. E aqui nós temos RS, né? RS e ST. RS e ST. São colineares e consecutivos, tá? Porque estão, aonde termina um, começa o outro. Ó. RS. Então, o primeiro segmento terminou em S. E o segundo começou em S e foi para T. Então, são colineares e consecutivos.